Então, vamos Bora, né? começar o nosso painel, né? Esse painel da tarde aqui é um painel fundamental. A gente estava conversando nos bastidores aqui com o chefe Edson Leite, Isso. né? E com o próprio Julian também. Não Foi sei quem pôde ótimo. acompanhar na parte da manhã antes do almoço, mas foi um debate muito interessante sobre como a gente faz uma integração mais plural, né? Mais completa de toda a cadeia produtiva e se conecta com as demandas de todas as áreas da sociedade, né? Inclusive as áreas periféricas da sociedade, que são tão grandes na América Latina. Todo mundo quer comer pescado, gente. É isso aí, exatamente. Então a gente vai falar agora um pouco sobre a perspectiva de quem fornece, né, esses pescados. E também tem essas questões de escala, tem questões associadas à própria sanidade desse produto, porque a gente tem que assegurar que o produto proveniente de uma pesca e de uma aquicultura em pequena escala também tenha qualidade. Né? Então, Exato. mas que isso não seja um impeditivo para essas pessoas, esses produtores, acessarem o mercado. Então a gente vai tentar desvendar essa engrenagem aqui e falar também com todos os portos, todos os canais. Vamos falar também sobre a questão do grande varejo, como é que a gente pode fazer um sortimento de categorias aí mais adequado, né, às demandas aí do grande varejo. E aí vamos falar também sobre a questão de como a gente pode estabelecer, ajudar os pequenos comércios também, as peixarias. A Manu está aí com a gente desde o começo Desde o também, começo, cobrando esses temas. Hoje a gente está cobrando. entregando, né? Hoje... Então, tomara que ela esteja aí, senão vai tomar um Exato. puxão de orelha, porque tem uma apresentação para ela aí também na sequência, né? Que Isso, Alice? bom, que bom. É isso. Olha só, bom, os nossos convidados, né? Só tem fera aqui nesse time, né? Só. Assim como durante todos esses dias, mas mais feras aqui chegando na nossa grade. Então, apresentando os nossos convidados, nós temos a Fátima Merlin, que é CEO da consultoria especializada Connect Shopper. Oi, Fátima, tudo bem? Bem-vinda. Bem-vinda, bem-vinda. A Sara Oliveira, que é presidente e consultora da Lex Experts Food Business Solutions. Oi, Sara. Olá. Tudo bem por aí? Bem-vinda. E o Felipe Weber, que é diretor executivo da Aruanã Consultoria e consultor do Sebrae e Apex Brasil para pesca e aquicultura, com quem nós já vamos começar a apresentação do primeiro painel, não é isso? Vamos nessa. O Felipe foi uma indicação do Sebrae, essencial, né, para que a gente consiga falar de pequenos e micronegócios. Exato. Muito obrigada aí pela participação do Sebrae nesse evento. Tá bem? É isso aí. Olha, eu não sei se eu vou estragar um pouco da apresentação do Felipe, mas eu separei alguns dados aqui breves, só para a gente situar um pouco. Felipe, coisa rápida, tá? Prometo não me estender muito aqui. Então, enquanto o Felipe fica aqui em primeiro plano para a gente conversar, eu vou dizendo, olha, é importante a gente frisar que os micro e pequenos negócios no Brasil, eles correspondem a 30% do PIB. Né? Olha só. Então, são em torno de 9 milhões de CNPJs, aí, né, de pequenas e microempresas, e são as que mais geram emprego no Brasil com carteira assinada. Né? Então, a força de trabalho do Brasil depende, em grande medida, das pequenas e das médias empresas. Né? E eu imagino que isso se estenda também para o restante da América Latina. Bom, especificamente aqui no Brasil, o Felipe vai tratar de um assunto fundamental aí, que é a questão das peixarias, feiras livres, pequenos comércios, né? Que para muitos consumidores é o único ponto de conexão, né, onde eles encontram o pescado. Onde eles têm acesso, Onde né? eles têm acesso, exatamente, às vezes direto do produtor mesmo. Então, esse ramo ele tem alguns desafios, né? Algumas questões aí. Então, eu gostaria de trazer o Felipe aí, finalmente, para esse papo e passar a palavra para ele, que pelos próximos 15 minutos aí vai nos falar, então, oficialmente sobre esse tema, peixarias e feiras livres, o pescado sob a ótica de microempreendedores. Então, Felipe, muito obrigado mais uma vez e fique à vontade. Os próximos 15 minutos aí são teus para você compartilhar a sua tela e bater um papo aqui com a gente. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos. Deixa eu tarde. compartilhar a tela aqui um minuto. Tá legal. Quando aparecer, a gente te avisa. Seu nome já está aparecendo aí, ó. Já apareceu na tela, agora é só colocar em tela cheia. Perfeito. Fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Eu vou falar um pouco aqui da realidade do microempreendedor no comércio de pescado, né? Das peixarias e feiras livres. A ideia é trazer um pouco para vocês uma realidade que está se consolidando no Brasil, que é o Seluarte, que é uma política pública que vai trazer um novo panorama para o microempreendedor, poder comercializar o seu pescado. Quem conhece a cadeia produtiva da pesca e agricultura sabe da realidade do processamento desses pescados em locais que não são regulares, não cumpre todos os requisitos regulatórios estabelecidos pelos órgãos competentes. Então, a ideia é trazer um pouco para vocês dessa nova política pública que é o Seluarte. Então, o que é o Seluarte? O Seluarte é um certificado unificado
de garantia de produção artesanal de produtos alimentícios de origem animal. A ideia é da agricultura política pública valorizar o fazer artesanal. E a gente sabe que grande parte do pescado comercializado no Brasil é processado artesanalmente nas casas e dos pescadores, também próximos às aquiculturas no Brasil. Então, a política pública de celularte ela foi instituída pela Lei 3.680, de 14 de junho de 2018, e ela dispõe sobre o processamento de fiscalização de produtos alimentícios de origem animal, produzidos de forma artesanal. A regulamentação dessa lei saiu em 2019, com o decreto número 9.918, que dispõe sobre o processo de fiscalização de produtos alimentícios de origem animal produzidos de forma artesanal. Então, o celularte ele traz como novidade a permissão do comércio internacional de produtos alimentícios de origem animal produzidos de forma artesanal. E ele se baseia no Manual de Boas Práticas Agropecuárias de Produção Artesanal. Esse é o selo do celularte em que o Ministério ancora a política pública. Algumas vantagens aos produtores que a gente pode trazer. É a agregação no valor do produto, obviamente, porque a hora que o consumidor compra um produto, conhecendo a origem dele e a parte sanitária dele, traz segurança, então agrega valor a esse produto. Amplia o mercado, né, no comércio interestadual, possibilitando que um produtor envie seu pescado para outros estados. Ele traz um processo desburocratizado para o comércio, uma facilidade para o produtor artesanal e de colocar esse produto em peixarias e feiras livres. Ele é uma oportunidade de desenvolvimento socioeconômico para as comunidades tradicionais. A gente sabe que tem várias comunidades que acabam colocando seus produtos na cadeia produtiva através de atravessadores e podem agregar valor ao conseguir alcançar o elo final. E traz segurança alimentar ao consumidor. Embaixo tem o símbolo do celularte. Então, o celularte, a política de celularte, ela foi instituída agora uma específica para o pescado, através da portaria 176, 16 de junho de 2021, que estabelece o regulamento para enquadramento do pescado e produto alimentício derivado do pescado em artesanais e necessária concessão de celularte. Então, era um pleito antigo do setor produtivo que foi amparado por essa portaria e que está sendo estabelecida pelo MAPA e vai possibilitar que o nosso pescado da produção artesanal chegue a todas as feiras e peixarias com origem. O produto artesanal derivado do pescado, algumas premissas, ele tem que ser produzido em unidade de beneficiamento de pescado, a partir de pescado inteiro e suas partes. O produto final tem que ser individualizado e genuíno, tem que se manter a singularidade e características tradicionais e culturais e regionais do produto, e tem que se empregar boas práticas agropecuárias de fabricação para se garantir a concessão de celularte. O produto artesanal derivado do pescado, eles são oriundos da pesca artesanal ou da agricultura familiar. O exercício regular da atividade pesqueira, ou seja, quem for fornecer pescado para essas peixarias e feiras livres tem que estar registrado no âmbito do Registro Geral da Atividade Pesqueira nas categorias agricultor ou pescador artesanal, profissional, né? As especificações de como todo esse processo vai se dar ainda não saiu, porque vai sair um manual específico para o celularte em que vai trazer as diretrizes passo a passo. Ele tem que ser comprovadamente tradicional, ou seja, tem que ter registro de bens culturais de natureza, imaterial ou por indicação geográfica. E a produção tem que ser basicamente artesanal. Algumas etapas para se possuir o celularte é possuir o selo de inspeção municipal ou estadual, lembrando que o município pode conceder o selo de inspeção municipal, que é o SIM, desde que o Estado tenha dado essa homologação para ele, e vai ter que seguir todas as diretrizes das normas estabelecidas pelo MAPA. Ele tem que apresentar um memorial descritivo do produto para conseguir a concessão de celularte, e tem que ter o cadastro nacional, tem que constar no Cadastro Nacional de Produtos Artesanais da CNPA. O cumprimento das boas práticas de fabricação possibilita a concessão do celularte, que ele é concedido, como eu falei, ou pelo órgão municipal, estadual ou federal. Sempre lembrando que o estadual e o federal têm essa prerrogativa e o municipal precisa de homologação.
O MAPA, dentro desse processo regulatório, ele fica responsável pela gestão da Política Nacional de Produção Agroalimentar Artesanal, por gerir o cadastro de produtos artesanais, inclusive, nessa gestão, ele está estabelecendo um selo, que é um QR Code, que vai possibilitar ao consumidor acessar a origem do produto. Então, as feiras artesanais vão poder disponibilizar para os consumidores essa informação, de onde veio o pescado, que data que saiu, qual é a origem, né? Muito se fala assim, o pescado, por exemplo, dá um exemplo que fala-se muito, a tilápia de Morada Nova de Minas é muito boa, mas e aí, ela é boa, mas como é que eu vou saber que ela veio de lá realmente? Então, esse selo vai permitir essa rastreabilidade, estabelecer os procedimentos de verificação de conformidade, então ele vai estabelecer como que vai fiscalizar essa política pública, também o órgão responsável pelo fomento à qualificação técnica de boas práticas agropecuárias, auxiliar a cadeia produtiva na capacitação, e vai elaborar os guias orientadores de boas práticas agropecuárias na produção artesanal e na fabricação de produtos artesanais. Esse manual já está em vias de publicação, acreditamos que logo ele seja publicado. Então, um pouco de como está o Seluarte hoje, né? Ele está publicado pelo decreto, pela portaria 176, né, de junho de 2021. Falta o manual que vai estabelecer as diretrizes, porque a norma ela sai de maneira geral e o manual vai direcionar a política pública. E tem 3 pontos que vão ser rotineiros após o estabelecimento da política, que é a avaliação pelo Serviço de Inspeção Oficial da qualidade do produto, está cumprindo todos os requisitos necessários, a capacitação da cadeia produtiva, que vai poder ser realizada por ATER, né? E a auditoria de serviço de concessão de Seluarte por parte do concessionário, que tem que sempre estar realmente vistoriando se, de fato, quem está possuindo Seluarte possui os requisitos e cumpre os requisitos necessários para isso. Então, em resumo, é isso. Só deixar aqui botar. Obrigado, Felipe. Você está ouvindo a gente, não? Epa, seu microfone fechou. Abriu. Agora sim. Felipe, obrigado, viu? Acho que foi uma excelente introdução aí. O Seluarte tem sido apontado como uma alternativa muito relevante para a gente resolver ou pelo menos encaminhar uma parte dessa engrenagem aí que eu trouxe no começo, né? Obrigado pela tua concisão aí também. A gente tem um pouco mais de tempo, mas eu acho que a gente pode deixar para o debate, que assim a gente ganha tempo Felipe no debate. Ajudou aqui. Ajudou. Obrigado, viu, Felipe? É isso. Então, acho que a gente pode avançar já, né? Podemos seguir. Vamos nessa. Na sequência aqui, eu acho que a gente tem a Sara, não é isso mesmo? Exato, a nossa convidada aqui é a Sara. Bom, nós falamos, Sara, que o acesso, né, dos pequenos produtores, da pesca e da aquicultura aos canais de comercialização é um tema muito importante, né, o que a gente vem discutindo aqui. Nós vimos, inclusive, nas apresentações de ontem e de anteontem, que passam por esses atores 2/3 de toda a oferta de pescado disponível no mercado latino-americano. Mas, como os produtores artesanais ou de pequena escala podem se ajustar às exigências sanitárias e, assim, participarem do mercado formal, né? É uma pergunta que fica aqui e que veio ressonando aqui, inclusive, no nosso chat. Então, para encarar esse desafio, a Sara topou, inclusive, o nosso desafio, né? A Sara, presidente da consultoria Lex Experts, como a gente apresentou, Food Business Solutions. Ela vai falar um pouquinho para nós sobre esse acesso dos pequenos produtores à comercialização de pescado. Sara, muito obrigada, inclusive, por estar conosco aqui desde o início, desde o primeiro dia. A gente tem visto aí você participando ativamente. Então, agora chegou a sua vez aqui com câmera aberta e com o microfone. Fique à vontade, aí os próximos 15 minutos são seus. Olá, boa tarde. Vou colocar minha apresentação. Estão me ouvindo bem? Muito bem. Ok. Assim que a gente enxergar aqui, já te aviso. Tá, ok. Só vou transferir as telas aqui, já começo. Tranquilo.
Enquanto carrega, eu vou contar um segredo para você. Para mim e para todo mundo, né? Não, só para você. Ninguém está ouvindo, né? A chefe do Gustavo é a Sara, viu? Ah, pronto, agora eu entendi a piadinha É isso. do certificado. Agora eu É, entendi. Agora eu exatamente. Mas entendi. acho que ela não vai se Ai, ai. importar, não. Se não der certificado, depois a gente vai ter que conversar aqui. Não é? É, eu tenho certeza que ele vai tomar A gente bronca. conta para você quanto tempo ele participou. Fica tranquila. Tá ótimo, então tá. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer ao convite, né, especialmente ao Ricardo. Para a gente é sempre uma honra participar de eventos onde o tema de o pescado da pequena escala, oriundo da pesca artesanal, pode ser falado, pode ser debatido e pode ser trazido, né? Isso nos dá muita satisfação e a gente fica muito feliz que num evento desse porte esse tema esteja em debate. Então, agradecer ao Ricardo, parabenizar já o evento, né, que a gente está acompanhando todos esses dias e está com um alto nível de excelência, tanto dos palestrantes quanto da organização. Bom, eu sou Sara de Oliveira, eu sou médica veterinária, sou mestre em ciência dos alimentos e hoje sou doutoranda em aquicultura pela Unesp. Hoje presido, né, dirijo a empresa Lex Experts, junto com meu sócio, Gustavo. A empresa se dedica exclusivamente à consultoria na área de pesca e aquicultura. Bom, como vocês comentaram, a gente tem um desafio que é falar do acesso dos pequenos produtores à comercialização do pescado. Então, não tem como a gente falar de pesca de pequena escala, falar de pesca artesanal, sem a gente trazer alguns dados da FAO, né? Trazer principalmente o SOFIA, acho que o documento mais importante na área de pesca e aquicultura, mundialmente falando. Então, eu gosto sempre... Sara? Está compartilhando a sua tela? Oi? Você está compartilhando já a sua tela, Sara? Só para os... Porque Estou... para nós não está aparecendo ainda, não. É, para a gente aqui ainda não aparece. Vamos lá, de novo. E agora? Agora Opa. vai aparecer. Tem um suspense aí, mas... Epa, Agora apareceu. sim, agora sim. Ótimo. Só peço para você colocar, então, em tela cheia e aí avançar. Fica à vontade. Acho que agora foi, né? Sim. Foi. Pode seguir. Bom, tudo bem, não tinha aparecido nenhum dado por enquanto, então tá ótimo. Bom, vamos retomar então aqui. Não tem como a gente falar de pesca e de aquicultura sem a gente falar do SOFIA, né? Sem a gente trazer algum dado do SOFIA. Principalmente quando a gente fala de pesca de pequena escala. Então, quando a gente traz os dados que 120 milhões de pessoas dependem da pesca de captura, e desse total 116 milhões trabalham em países em desenvolvimento, isso já nos dá um alerta, principalmente num evento, né, América Latina. Mais alerta ainda, mais sensíveis eu acho que nós ficamos quando a gente sabe que 90% desse total trabalha na pesca de pequena escala e 50% dessa força de trabalho é feminina. Então, quando a gente traz esses dados, a gente já começa a entender o desafio, né, do que a gente está se propondo a falar. Na verdade, a gente não está se propondo a dar soluções, a gente está se propondo a debater e juntos, né, construir caminhos, porque a complexidade da pesca de pequena escala, ela é gigantesca, ela demanda um trabalho multidisciplinar, né? É um trabalho de abrangência global, mas de aplicação local e regional. Então, é importante que a gente comece a nossa conversa trazendo alguns dados para a gente entender a dimensão e a delicadeza do que a gente está tratando. Nos países em desenvolvimento, então, a pesca em pequena escala produz mais da metade do pescado, né, de todo o pescado. E 90% a 95% disso é consumido de forma local.
Então, isso é um dado importante quando a gente está falando do acesso desses produtos ao comércio, né? A comercialização desses produtos. Outro documento que é de extrema importância quando a gente fala de pesca de pequena escala, é um documento também da FAO, é o Guia, né, de Diretrizes Voluntárias para garantir a pesca de pequena escala sustentável. Principalmente quando a gente associa isso à questão das ODS, né? E a gente entende que a pesca de pequena escala, o pescado é fonte de alimento e renda, e ele é singular quando a gente pensa no combate na erradicação da pobreza e na garantia da segurança alimentar. Esse documento, ele traz o debate para a visibilidade que a pesca de pequena escala precisa ter, para o reconhecimento da proporção desse setor, da complexidade e do impacto dessa atividade mundialmente falando, a importância de se valorizar não só a atividade, mas o produto dessa atividade e, principalmente, as pessoas que desempenham essa atividade. Esse documento, ele fala que precisamos, né, os esforços têm que ser globais e nacionais para erradicar a fome e a pobreza, e a pesca de pequena escala é uma ferramenta nesse sentido. Fala e reforça a questão da pesca responsável, do desenvolvimento social e econômico sustentável, que está totalmente ligado à pesca de pequena escala, e principalmente quando a gente olha, deixa eu só colocar um cronômetro aqui. Gustavo, tu me dá um sinal? Vou pedir para o meu apoio aqui, para depois a gente aliviar no certificado. Quando a gente fala, então, de pesca de pequena escala, a abordagem sempre tem que ser primeiramente a partir dos direitos humanos. Falar de qualquer assunto na pesca de pequena escala, esse assunto tem que partir da questão humana. Claro que, né, quando a gente olha para as ODS, o objetivo 14, né, a saúde dos oceanos para a segurança alimentar nutricional e a resiliência de comunidades, e isso o Felipe já trouxe, né, a importância do pescado, da pesca de pequena escala para a resiliência e manutenção de comunidades tradicionais. Essas imagens eu trago, né, da nossa vivência na prática, então a complexidade, a diferença, a pulverização da pesca de pequena escala, as diferentes formas, os diferentes modos de fazer a pesca de pequena escala, as diferentes dimensões dentro de uma pesca que tem uma dimensão gigante. Como a gente trata isso tudo? Como os produtos dessas diferentes realidades podem chegar ao consumidor? Será que é possível pensarmos uma única solução para todo esse universo? Será que é possível definirmos uma única ferramenta para todo esse universo? Como a gente faz para pensar globalmente e atuar localmente, atuar regionalmente, considerando que cada uma dessas fotos que eu trago para vocês é mais um universo de especificidades. Aqui, eu trago imagens do beneficiamento da pesca de pequena escala. E aqui eu trago realmente a pesca de pequena escala. Beneficiamentos artesanais, familiares ou comunitários. Então, eu trago para vocês uma realidade que ela está posta. E aqui, eu sou médica veterinária, minha formação é na área de alimentos, e de forma alguma eu vou tratar qualquer assunto na área de alimentos sem a premissa da inspeção sanitária, sem que antes se fale de inspeção sanitária, sem que isso seja obrigatório, né? Eu entendo tecnicamente a importância de garantir a segurança do alimento. No entanto, também como técnica, eu não posso olhar para situações como essa e não compreender contexto social, contexto econômico e toda uma estruturação sociopolítica criada ao longo de muitos anos. O que a gente tem aqui
é uma realidade que, no primeiro olhar, principalmente dos meus colegas técnicos, né, pode causar desconforto, mas eu digo para vocês que aqui não trago nenhuma imagem de pessoas que não queiram acessar regularização sanitária para alcançar outros mercados. Aqui eu não trago para vocês situações de pessoas que não têm interesse em melhorar a produção. Eu trago a realidade como ela é e agora coloco o que a gente tem e o que a gente poderia fazer para melhorar essa realidade. Bom, se a gente for falar das lacunas que a gente tem, elas são diversas. A gente assinalou aqui o que a gente considera mais importante de lacunas dentro do setor. Eu trago a pesca, né, por ser a área que eu mais atuo, mas a gente pode com certeza expandir isso também para a agricultura de pequena escala. Então, a falta de uma organização social, né, setorial. O pequeno produtor, ele não tem voz, ele não se organiza, ele ainda não entendeu que se organizar, cooperar, se associar, traz para ele a possibilidade de atuar coletivamente, de acessar processos de políticas públicas muito mais facilmente, acessar tecnologias de forma mais fácil, simplificada, ter mais voz perante aos órgãos reguladores ou fiscalizadores, como também compartilhar, né, dividir custos de muitas atividades, como, por exemplo, logística, questão de cadeia de frio, mix de produtos, que a gente vem falando durante toda essa semana. Então, a organização social do setor de pequena escala é fundamental para que esse produto alcance os mercados. Políticas públicas voltadas para a pesca de pequena escala. Ricardo, me dá o horário, porque senão não me empolgo. Olha, vai me dando aí. O cronograma aqui, o cronômetro tem 3 minutos, tá? Mas a gente vai dar uma folguinha para você, porque teve aquele probleminha no começo. Pode ir falando. Tá, certo. Então, as políticas públicas, elas precisam olhar para a pesca de pequena escala, né? Elas precisam ser voltadas para a pesca de pequena escala. Mais do que isso, as políticas públicas, o crédito, o financiamento, ele precisa ser apresentado aos pequenos, e esses pequenos precisam ser preparados para se tornarem beneficiários. Não basta ter política pública, não basta ter crédito. A gente precisa levar até o pequeno e tratá-los de forma que eles consigam acessar. Todas as questões de infraestrutura, de assistência técnica, acesso à tecnologia, a própria questão do leite, né, um bom exemplo, um paralelo que a gente faz, quando veio a normativa que obrigou o resfriamento do leite em cada propriedade, as cooperativas que compartilharam resfriadores, né, compartilharam financiamento, então essas saídas, né? E vejam que sempre que eu estou falando no coletivo, não desrespeitando o modo de fazer, mas entendendo que é a melhor forma de se alcançar o benefício comum. A tecnologia precisa ser acessível ao pequeno. Quando a gente fala de equipamento, de acesso a equipamentos, a maquinário, a gente não tem equipamentos e maquinário em escala proporcional à produção do pequeno, né? Quando a gente vai olhar para uma máquina, por exemplo, ou qualquer tipo de equipamento, isso é muito grande, é muito custoso, consome energia em quantidades que não condiz com a realidade do pequeno, né? A escala produtiva é mais um fator que pode ser compensado pela associação de pequenos produtores. Eles sempre estão prejudicados pelo volume, pela escala, né, de entrega. Então, quando se associa, quando a gente trabalha com cestas de produtos, tudo isso pode ser melhorado. A questão da valorização, né, isso quero fortalecer muito, assim, a Cíntia colocou muito isso, nossa parceira da Paz, e todo mundo falou muito sobre a questão da rotulagem, né, dos selos de certificação. O produto da pesca de pequena escala, por si só, ele já é um produto com selo de origem, com selo de tradição, com selo de cultura, uma entrega, sim, de produto de qualidade. Temos vários problemas na cadeia produtiva, sim, mas problemas, dificuldades que são passíveis de solução, então é possível valorar, precificar esse produto, principalmente quando a gente trabalha a questão do encurtamento da cadeia. Todo mundo sabe que na pesca de pequena escala, um dos maiores entraves
é a participação dos atravessadores, de outros intermediários, onde eu estava lendo essa semana um documento da área do Mediterrâneo, e lá os estudos mostram que o pescador fica com apenas 10% do valor final do produto. Os 90% se perde na cadeia, né? Ou se ganha em outros locais. Então, esses são os nossas lacunas, nossos desafios. Eu fui falando um pouquinho junto aqui, né? E puxando agora a sardinha para o meu lado, falar da questão da inspeção sanitária, né? E o nosso colega anteriormente falou do selo arte. O selo arte é muito bem-vindo, porém, o selo arte ele é um passo após o acesso à inspeção. Primeiro se tem a inspeção sanitária, seja municipal, federal, estadual, e depois se solicita o selo arte. E conseguir a inspeção sanitária não é um processo muito fácil. Quando a gente fala de uma cadeia que envolve tradição, locais afastados, questões de acesso à água, transporte, cadeia de frio, energia elétrica. Então, tudo isso precisa ser repensado. Precisamos repensar um novo regramento para a inspeção sanitária para que esse pequeno possa acessar esse mercado. Iniciativas, né, que podem ser tomadas, sistemas coletivos e comunitários, a promoção do valor do produto, gerar marca, gerar uma rotulagem para esse produto, uma identificação, uma valoração desse produto. A diversificação de produtos é um caminho posterior, encurtamento de cadeia, como eu já falei, e novos canais de venda e distribuição. Eu já falei sobre isso, né? Infelizmente o tempo é muito, muito curto, assim, e eu adoro falar sobre isso. Então, mas o que a gente precisa, né? A gente precisa pensar soluções globais, mas a gente precisa transformar essas soluções e agir com elas localmente. Eu não posso trazer uma solução lá do Pará e querer implementar aqui em Santa Catarina, porque são realidades diferentes, são necessidades diferentes. A abordagem sempre deve partir de pessoas e não do negócio, quando a gente olha para a pesca de pequena escala. Dar acesso aos produtos a mercados consumidores não é isso. Isso não é dar acesso ao produto do pescado, da pesca de pequena escala. Precisamos dar acesso com dignidade. Precisamos fazer com que esses produtos tenham identidade. Ano que vem é o ano internacional, né, da pesca e da aquicultura artesanal. Pergunto para vocês o que a gente está fazendo com relação a isso. Gostaria de saber se a gente tem outras iniciativas. Aqui, só para destacar nossos parceiros, a gente tem um grupo de trabalho que chama Missão Pesca Artesanal, com esses parceiros. E é isso, dei uma corridinha aqui para o Ricardo não brigar comigo muito, porque eu passei muito. Obrigada, gente. Não passou muito não, Sara, foi ótimo, ótimo. E quem sou eu, imagina, brigar com a Sara, de jeito nenhum, eu vou arrumar um monte de inimigo aí no chat. É isso. Sara, obrigado. Foi ótima a apresentação. A gente não vou comentar muito, porque tem várias perguntas e considerações para o debate. Exato. Acho que a gente já poderia até avançar para o próximo. Para a gente explorar, exato. E levar depois o resto para o debate, não é isso? Perfeito. Então tá bom. Quem convida a Fátima? Eu convido a Fátima, então. Beleza. Cadê a Fátima? Está aí com a gente. Oi, Fátima. Já Tudo tá bem? aqui conosco. Bem-vinda de novo. Pode abrir seu microfone. Olá. Tudo bem? Você ouve bem a gente, ótimo. né? Consigo sim, estou ouvindo bem. A Fátima, eu devo agradecer aqui em público, porque a Fátima sempre colabora com a gente, seja nos eventos aqui, Venda Seu Peixe, Sim. Né? As lives que a gente fez. Uma referência, né? Revista Seafood Brasil. Coitada, ela já está cansada de ser acionada por nós. Mas é porque você é excelente, a sua visão é muito abrangente, então é por isso que a gente fica te procurando sempre. A culpa é dela, né? Exato. Imagina, eu que agradeço você, Ricardo, um querido aí, amigo, está sempre lembrando da gente, né? E eu pratico aquilo que eu vendo, que é a questão do merchandising. Para a gente ser comprado, tem que ser lembrado, para ser lembrado, tem que ser visto. Isso aí. Então, nada mais do que um evento como esse para dar visibilidade, acessibilidade, que é um tema que eu vou estar falando aqui com vocês. Então, super agradeço, parabenizando aí pelo evento e já compartilhando aqui minha tela para a gente não atrasar aí todo o roteiro de vocês, que está incrível. Né? Bom, fica à vontade, viu, Fátima? Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo e já vendo a apresentação também. Pode seguir. Então ótimo. Bom, primeiro, reforçando aí agradecimentos a todos, em especial a você, Ricardo, que intermediou aí a minha participação. Vou falar de um tema um pouco diferente aí do que os
nossos colegas falaram, mas que tem total conexão, principalmente agora nas últimas falas da Sara, né? Quando ela fala sobre acesso com dignidade, sobre a identidade, né? Tem tudo a ver com o tema que eu vou trazer aqui, que é como gerenciar a categoria de pescado no varejo, em particular no supermercado, independente do porte, né? No pequeno varejo, no supermercado mais tradicional, na pequena vendinha, e até mesmo, como a gente vê por aí, ainda uma grande importância e relevância nos hortifrutis, na feira livre, né? Dessa categoria que é o pescado. E, para começar, queria trazer aqui o conceito do gerenciamento por categoria, né? O que é gerenciar uma categoria? E tem a ver com conectar todos os P's do marketing, produto, preço, promoção, prateleira, de uma maneira integrada, tendo o cliente, o consumidor, ou o que a gente chama do shopper, né, que são todas aquelas pessoas com poder de compra, de decisão que interagem nos varejos, para que ele possa ter uma experiência de compra muito mais fluida, resolutiva, né, para que a gente possa organizar o produto de uma maneira que, como a Sara bem colocou, ele possa identificar de maneira apropriada, ele possa ter a garantia lá de rastreabilidade, de segurança alimentar, e até temas esses que em estudos que a gente vem fazendo aí regularmente com o consumidor, são temas que passam a ganhar cada vez mais relevância nas decisões, nas escolhas, né? Então, se até mesmo antes da pandemia, em estudos que nós fizemos, o tema de rastreabilidade, de qualidade de produto, selos de garantia, segurança de alimentos, já figuravam aí no ranking dos 15 principais atributos que vem levando o consumidor a escolher um produto, uma marca, um item para compor a sua cesta de compra. E interessante que com a pandemia, isso foi até mais exacerbado. Hoje figura entre os 8 principais atributos, né? Então, são temas que a Sara trouxe que tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui também, porque tem a ver com o que o shopper vem demandando também, né? Além disso, a valorização do agricultor ou do produtor local, são temas bastante relevantes e que tem tudo a ver com o GC, que é garantir o produto certo, acessível, disponível, na quantidade adequada, nas promoções inteligentes, ofertas relevantes, bem sinalizado, identificado, com embalagens adequadas e exposto adequadamente, de modo a facilitar todo esse processo de compra e de decisão. E por que é importante o pequeno, o médio, sem restrições de canal, de varejo, de produtor, a cadeia de abastecimento, investir no gerenciamento de categoria? Porque ele, de verdade, maximiza resultados. Ele melhora as vendas, ele reduz estoques, ele torna seu mix mais inteligente, mais efetivo, ele permite, muitas vezes, fazer o que a gente chama de trade-up da categoria. O que é o trade-up da categoria? É você sair da venda do básico para valor agregado, né? Se a gente pensa aí na cadeia do pescado, quantos produtos de valor agregado nós não temos também? Como vender isso melhor e aumentar o ticket médio da categoria, né? Que vem crescendo bastante nos últimos anos, mas ainda tem grandes oportunidades. Melhora também os índices de ruptura, de estoque, aumenta a rentabilidade, traz ganhos também de imagem, seja para o produtor, para o fabricante, para o varejista, melhora a retenção, a conversão do cliente, melhora a relação da cadeia de abastecimento como um todo, enfim, os benefícios são inúmeros. E você vê isso acontecendo em diversas categorias, inclusive no setor de perecível. Mas eu trouxe alguns exemplos aqui de clientes nossos, né? Então, a gente está falando muito das tendências, da questão da busca por saúde, qualidade de vida, sustentabilidade. A questão da saudabilidade já era um driver muito importante aí nos últimos anos e que tem tudo a ver com o pescado também, com frutas, verduras, legumes, mas e que vem crescente, né? Então, esse varejo, por exemplo, nós fizemos aí unindo tudo que traz mais saudabilidade para o cliente, inclusive categorias de mercearia, perto ali do FLV, da fruta, verdura, legumes, próximos da parte de pescado, para que ele pudesse aumentar vendas, aumentar rentabilidade. Neste caso em particular,
a rentabilidade chegou a aumentar quase 4 pontos percentuais, né? Ou pega uma categoria commodity, como o café, quando você organiza adequadamente, segmenta, sinaliza, dá acesso, explica momentos de uso e consumo, explica diferenciais dos produtos, você também tem um aumento significativo da categoria. E no pescado falta muito isso, né? O brasileiro ainda tem dificuldade de saber qual a finalidade, como utilizar, como maximizar o uso, consumo. Se tem de carne, que já é habitual na rotina e na dieta, o pescado ainda traz bastante necessidade de uma comunicação mais relevante no ponto de venda para explicar os benefícios, os diferentes tipos, os diferentes usos, né? E esse processo, ele é extremamente democrático, não tem restrições, né? Muitas vezes a gente fala, mas isso é só para o grande, médio. Não, eu tenho clientes que têm uma loja, eu tenho clientes de, como eu comentei, de hortifruti. Ele é um processo extremamente democrático, não importa tamanho, porte, mas ele entra naquilo que a Sara falou. É necessário você organizar, ter processos estruturados, né? Buscar informações relevantes, se profissionalizar mais, e esse é um caminho muito importante para o universo aí, de pescado. E dentro desse contexto, ele tem um passo a passo. O primeiro passo é você ter clareza na sua proposta de valor para o seu cliente, seja você o produtor para o cliente lojista, ou seja você o lojista para o cliente consumidor e shopper. O que você quer entregar para ele? Você vai se posicionar como o quê? Como um fornecedor de preço, de algo de proximidade, de serviço, de experiência diferenciada? Isso tudo implica em decisões de todos os P's. Dependendo como eu me posiciono, eu vou desdobrar para produto, eu vou desdobrar para tipo de promoção e oferta, para publicidade que eu vou estar fazendo, para a forma que eu vou expor o produto no ponto de venda, a gente chama de prateleira, pensando no abastecimento, pensando no nível de serviço, né? Então, esse é o primeiro passo quando a gente vai estruturar um processo de gerenciamento por categoria, ter clareza na nossa proposta de valor. No segundo ponto, é conhecer a fundo o cliente. O que ele espera da gente, pensando em pescado? Que tipo de produto? Como que a gente pode ajudá-lo a comprar mais e melhor, a consumir mais e melhor, explicando e dando informações relevantes, seja informações nutricionais, como a Sara bem colocou, mas informações até mesmo para melhorar o uso do produto, em que momentos ele pode utilizar peixe, o que combina com o que, as harmonizações. Isso ainda é pouco explorado no universo do ponto de venda, né? Muitos varejos fazem isso para muitas indústrias, principalmente indústrias de largo consumo, mas quando a gente vai para o universo de perecíveis, principalmente de pescado, a gente ainda está anos-luz para que isso possa acontecer e ser maximizado. Em açougue, por exemplo, de 4, 5 anos para cá, já virou massivo isso, né? Você pega o pessoal lá da JBS, a própria Seara, Marfrig, todo mundo trabalhando muito, explorando o ponto de venda, criando sinalizações engajativas, inspiradoras, né? Por que não nós não podemos também, como a Sara trouxe, né, se unir ali em redes, associações que seja, mas buscar trazer um trabalho mais de aculturar o brasileiro para a prática do pescado, né? Para o consumo mais efetivo, mais regular, porque a gente sabe que é um tema que vem crescente na questão da saudabilidade, todo o benefício que o peixe agrega nas suas mais variadas formas, né? E por que é importante a gente olhar isso dentro do contexto do ponto de venda, seja físico, virtual, independente do tamanho e porte? Porque 70% das decisões de compras acabam acontecendo dentro do ponto de venda. E para pescado, isso é muito mais forte ainda, né? O cliente vai lá para comprar a sua, tradicionalmente, mistura, e se ele vê o produto bem executado, inspirador, com comunicação persuasiva, ele compra mais e compra melhor, aumentando aí a conversão, o ticket médio, né? E o GC, ele tem um processo bem estruturado, que vai desde a definição da categoria, onde eu vou entender que tipo de produto eu vou ofertar na minha loja, de acordo com o meu perfil de cliente, de acordo com o meu posicionamento, né? Eu vou ter tudo de tudo, qual é a segmentação adequada que eu vou trabalhar, como eu vou estruturar a minha categoria, o que fará parte, o que não,
da minha segmentação, quanto vai ser de fresco, quanto vai ser de congelado, quanto vai ser de resfriado, e por aí vai. E dentro desse contexto, uma das variáveis super importantes, que é muito negligenciada ainda no varejo, é a correta segmentação da categoria. É uma coisa boba, né? A gente fala que é básico, até para fiscalização, até para auditoria, isso é super relevante e é uma bagunça. Eu que trabalho muito com isso, quando eu vou entender lá a segmentação da categoria de pescado, é muito complexa. Eu trouxe esse exemplo aqui de um cliente, depois de estruturado, mas isso aqui já foi trabalhado, né? Porque é uma bagunça, para ser sincera. Então, como é importante a gente quebrar, né, a categoria de peixes em congelados, em frescos, depois dentro dos congelados, a gente quebrar os tipos, né, o bacalhau, o filé, o peixe inteiro, depois dentro de cada grupo, a gente quebrar os subgrupos, né, o posta inteiro, desfiado, o lombo, o filé, e por aí vai, né, cada tipo, né, a tilápia, cação, panga, e até comunicando o que é cada um, a diferença de cada um, o benefício de cada um, né? É muito difícil para o consumidor final entender e trabalhar toda essa complexidade, né? É bacana fazer atum frito, grelhado, assado. Qual que é a melhor forma de uso, né? Isso ainda é muito pouco explorado lá no ponto de venda, né? E partindo daí, dessa segmentação adequada da categoria, dos benefícios que ele agrega, o que essa categoria representa para o nosso negócio varejista, para o nosso negócio produtor, para o nosso negócio fornecedor, né? Qual o papel dessa categoria dentro do nosso contexto, né? Normalmente, quando a gente fala de papel de categoria, as 4 principais são essas daqui: rotina, destino, ocasional, conveniência. Destino é aquela categoria que é a razão do cliente te escolher. Ela tem alta presença em cupom, a frequência é muito regular, e é interessante que quando o varejo trabalha bem a categoria de pescado, ela pode virar uma categoria destino, onde ele vai trabalhar profundidade de mix, diferencial competitivo, vira um diferencial competitivo para a loja dele. Mas na grande maioria do varejo hoje, como ela é uma categoria mal executada, mal trabalhada, lembrando que é o papel da categoria que vai determinar como que a gente vai executar cada P dentro do varejo, quando a gente olha a presença em cupom, a frequência de compra, etc., ela normalmente vem caindo no universo da conveniência, que é o quê? Já que eu estou ali naquele varejo para fazer minha compra regular, minha compra básica, minha compra de necessidade específica, se ela está visível, disponível, com uma identidade clara, como a Sara colocou, ela vai entrar na minha cesta de compra, mas ela não virou ainda uma presença regular, justamente pela má execução, muitas vezes, no ponto de venda. Então, olha a oportunidade que a gente tem aqui para realmente alavancar a categoria dentro dos varejos. O que é você trabalhar as diferentes categorias, né? Quando você pensa, por exemplo, em produto, se a categoria é destino, eu estou falando de profundidade de mix, variedade de tipos, segmentos, versões, trazendo inovação contínua para o ponto de venda. Quando ela é uma categoria de conveniência, ao contrário, o varejista vai ser um mix muito restrito, 1 ou 2 segmentação, foco nos itens relevantes. Olha como eu perco oportunidade por não executar bem a categoria, né? Então, a gente aqui tem uma grande oportunidade de melhorar a execução. E óbvio, como um processo que maximiza resultados, a gente precisa criar metas do que a gente quer crescer com a categoria quando a gente vai fazer um gerenciamento por categoria. Eu quero aumentar o tráfego do cliente para a loja ou para aquele determinado corredor, eu quero aumentar meu ticket médio, eu quero aumentar a margem bruta da categoria, a rentabilidade, enfim, eu posso buscar trabalhar diferentes estratégias para maximizar os resultados da categoria. A gente tem grande oportunidade de converter mais clientes, de aumentar a frequência de compra, até porque é uma categoria altamente perecível e que o cliente tem por hábito comprar semanalmente, inclusive, olha que legal, né? Você poderia, em parceria com o varejo, inclusive, acelerar o processo de frequência na loja, né? E, obviamente, que tudo isso desenhado, eu vou para as ações táticas do ponto de venda.
Como que eu vou trabalhar o P de produto, o P de promoção, o P de preço, o P de abastecimento, o P de exposição, pensando na prateleira. Eu vou trazer aqui 2 exemplos, o de produto e o de prateleira, pensando na exposição, e vou falar por quê. O P de produto é muito importante, quando a gente fala em definir o mix ideal, o papel do GC é crucial, por quê? 60% do resultado de um varejista, em média, dependendo do tamanho, porte, isso muda um pouco, mas no grosso modo, 60% do resultado de um varejista está atrelado à composição de um mix ideal. Então, negligenciar aquele mix, você pode culminar em ruptura, super estoque, em insatisfação do cliente, minimizando aí toda a oportunidade que você tenha para gerar mais resultados para o seu negócio, né? E óbvio que para você definir um mix ideal, você precisa levar em conta sua estratégia de valor enquanto varejo, você precisa conhecer o cliente, qual é o papel da categoria para você dimensionar o tamanho que ela vai ocupar, a profundidade de mix, que oferta você vai fazer, mas é crucial cuidar do mix, para que você maximize resultados. O segundo ponto que eu queria trazer é sobre o P de prateleira, pensando na exposição. Tal como o sortimento é relevante, expor o produto de maneira inspiracional, da forma que o cliente compra, cuidando do local, cuidando da forma, do como, do tamanho, é crucial para a gente maximizar resultados. Por quê? 80% da conversão do cliente está diretamente correlacionado com a exposição adequada do produto. Então, independente se é produto fresco, se está no balcão, se está em bandeja, se está no autosserviço, se é congelado, se é refrigerado, a gente precisa criar a lógica da execução. Por tipo, segmentando bem o produto. Note que nesse slide você até tem uma segmentação, mas você não tem uma sinalização. O cliente não consegue nem identificar que tipo de peixe é o quê, precificação, e todos esses drivers são cruciais e podem ser barreiras para a conversão quando não tem. Então, olha a importância de não só segmentar, qualificar a exposição, mas de sinalizar, de informar, de engajar o cliente a comprar mais e melhor. Eu brinco, como eu brinquei lá com o Ricardo no início, o mantra do gerenciamento por categoria do merchandising é o produto estar acessível, visível e disponível. E esse ainda é um desafio enorme para o segmento de pescado, né? Para a categoria como um todo, né? Como que eu posso tornar o produto acessível, que é de fácil encontrar, visível, escancarado ali para o cliente, né? Disponível, sem ruptura. E aí eu posso explorar todo o universo de todos os sentidos e todos os P's, né? Aqui eu trouxe um exemplo, né? Quando a gente pensa em melhorar a performance da categoria na gôndola, seja ela vertical, horizontal, geladeira, a gente começa abrindo o fluxo pelos itens mais valor agregado, de baixa lembrança, para estimular o impulso, e vai evoluindo para finalizar com os itens mais básicos, de maior giro, que é aquele que o cliente mais compra, porque aí você acaba priorizando e dá a chance para o cliente interagir com produtos de maior valor agregado, com segmentos mais premium, né? E por aí vai. E para fechar, queria trazer um pouquinho o contexto do futuro. Sendo que o futuro, quando a gente pensa no ponto de venda, pensa na categoria, muitas vezes a gente falando de experiência do consumidor, que é a minha praia, né? A gente pensa em algo mirabolante, algo uau, algo extraordinário. Mas a gente está tão aquém do básico ainda bem feito, que quando a gente pede para o cliente desenhar a loja do futuro, o que ele espera das marcas para o futuro, como que seria a experiência dele do futuro, olha o que ele pede para a gente. Uma loja prática, resolutiva, que eu encontre facilmente o que eu fui buscar, que eu entre e saia rapidamente, que eu tenha o meu processo de compra e de decisão facilitado. E agora, no último estudo que nós fizemos, entra o tema da segurança por causa da pandemia. Mas quando eu olho uma loja prática, resolutiva, que eu encontre facilmente o que eu quiser, ele está falando do básico bem feito, né? É o produto certo, bem exposto, sinalizado, é tudo que tem a ver com o processo do gerenciamento por categoria.
Então, só para fechar, por onde começar? Se vocês querem sair daqui realmente pondo em prática tudo isso que eu falei, é um processo muito simples, muito básico, independe de empresa, de tamanho, de perfil, etc. e tal. E aqui tem 6 regrinhas ou dicas básicas para vocês. Primeira coisa, clareza na sua estratégia enquanto a categoria de pescado. O que você quer dessa categoria? O que você quer entregar para o seu cliente? Para isso, você precisa conhecer seu cliente, né? Entender o que ele quer, como ele se comporta, que mix é o mais adequado. Você precisa entender a relevância dessa categoria para poder definir como você vai executar cada P de maneira integrada, né? O P de produto, o P de preço, de promoção, de prateleira. E, obviamente, tudo isso feito de uma forma processual, claro, comunicado, disseminado em todas as áreas. E para que a gente possa garantir o efeito disso efetivo, mensurar cada atividade, monitorando aí efetivamente os resultados. E aí eu deixo essa mensagem que eu adoro, é nela que eu acredito e pratico, que nós somos aquilo que repetidamente fazemos. Então, vamos começar a fomentar efetivamente a excelência nas práticas do pescado, no produto, na exposição, na segmentação, na comunicação, e ela não como um ato isolado, pontual, que a gente vê muito isso acontecendo de vez em quando, mas isso sendo recorrente, né? Uma prática corriqueira, digamos assim, dentro desse nosso contexto. Queria agradecer a oportunidade, eu vou deixar aqui meu e-mail, fatima.merlin@ifemconnectshopper.com.br. Se tiver alguma dúvida, fico à disposição, já agradecendo mais uma vez aqui a audiência e o convite. Obrigada. Imagina, Fátima, a gente que agradece. Foi ótima a tua apresentação, gostei muito. No final, quando você colocou o teu telefone, pelo menos para mim apareceu a tela um pouco cortada. Se você puder colocar seus contatos no chat aqui também, aí facilita para o pessoal te achar, por gentileza, tá? Valesca, vamos já entrar de cabeça no debate aí? Foi sensacional, viu? Obrigada a todos. Eu queria só antes fazer aqui umas intervenções. Tirar o óculos aqui primeiro. Põe óculos, tira óculos. Enfim, eu queria, então, olha, pessoal, a nossa audiência, nós temos as pessoas do Vietnã, da Colômbia, do México, do Peru, do Brasil, claro, Equador. Então, muito legal ver pessoal por aqui. Queria convidar vocês, então, o pessoal da Casa.Almari, está aqui, eu os vi aqui, eles colocaram Insta para seguir, legal. Casa.Almari de São Paulo, a Peixaria Divina Providência do Rio, da Manuela. Estão fazendo aqui o merchan aqui da nossa audiência. A Manu está pedindo mais seguidores, ela já tem 27 mil, acho que não precisa mais, né? Tá bom já. Bom, vamos direto então para as perguntas. Olha só, tem várias perguntas aqui sobre o selo arte. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver Isso, aqui. O selo arte rendeu muitas dúvidas do selo arte. Muitas dúvidas, acho que o Felipe... Vamos começar com o Felipe. Felipe, tem uma pergunta do Antonino Bezerra, da Aquacultura Integrada. Ele pergunta o seguinte: é possível uma peixaria conseguir um selo de inspeção e, posteriormente, o selo arte? Então, Valesca, é uma boa pergunta. Eu queria só fazer um complemento, até para o que a Sara comentou muito bem na palestra dela, né? Eu vejo o selo arte como uma possibilidade de ampliação de política pública, né? Enquanto o Ministério da Agricultura não tiver esse pessoal, pelo menos de uma certa forma próximo, né? Não vai saber as dificuldades que esse público passa, principalmente esse público tradicional, né? E artesanal. E é possível, sim, desde que esse produto seja artesanal, né? E que esse selo de inspeção seja reconhecido pelo MAPA. Então, tem que ser selo de inspeção federal ou estadual, ou se for um programa municipal, tem que estar amparado tem que ser reconhecido pelo Estado. Perfeito, Felipe. E você também comentou sobre o manual, e aí a Jaqueline Dourado fez uma pergunta se tem uma previsão para sair o manual do selo arte. Ela achou bastante interessante. Eu tentei conversar com o Ministério da Agricultura, ver se tinha uma possibilidade de data, alguma coisa assim, não consegui retorno, mas deve estar em vias de, porque essa política já começa a ser construída há algum tempo, né? Então, acredito que esse ano ainda saia, pelo que eu tenho ouvido, mas não tenho data, mas toda a informação e material fica disponível dentro da plataforma do MAPA, no tópico selo arte. Eu vou botar aqui no chat para facilitar
ao pessoal. Ah, legal, porque também essa era uma dúvida do Deraldo Neto, né? Como é que ele faz para ter acesso ao material? Então, perfeito. Obrigada, Felipe. Se você puder colocar os links aí no chat, ajuda bastante. Já vou botar. Eu acho que ajuda, inclusive, a esclarecer. Tem uma dúvida também do Alexandre, que ele até coloca uma crítica mesmo, né? Os procedimentos propostos para o Celuarte mantêm e ampliam a burocracia. Então, acho que com o material que você vai compartilhar, aí vai ficar mais interessante até para solucionar essa dúvida ou até comprovar essa crítica dele. Mas, enfim. Eu tenho aqui uma pergunta para a Sara. Posso fazer? Pode fazer, pode fazer. Sara, primeiro, obrigado mais uma vez pela apresentação. É sempre um show, né? Eu estava aqui vendo um comentário do Cassiano. Né? O Cassiano eu tive a oportunidade de conhecer e ele fabrica o nosso caviar brasileiro, né? Que é a botarga, que ela é feita da ova da tainha. E a tainha, ela é proveniente de uma pesca essencialmente artesanal. Né? Olha só. Então, é espetacular o que essas comunidades tradicionais de Santa Catarina, ao longo de tantos anos, continuam fazendo com esse produto. E é curioso, porque quando chegam as fotos da praia, né, que é aquele arrasto de praia que é tão tradicional, tem muita crítica da nossa cadeia produtiva mesmo, com aquelas imagens, porque a tainha está na areia, a tainha está jogada lá e tal. E a gente vê que esse produto, inclusive, é exportado, né, e tem um nível de exigência muito alto, para que ele consiga realmente sair do Brasil e chegar aos mercados mais exigentes. A gente está fechado para a União Europeia agora, mas era o produto número 1 aí, né, o mais valorizado lá para fora. Então, eu queria que a Sara comentasse um pouco a respeito de como a nossa própria cadeia olha para os pescadores e os agricultores de pequena escala, né, e às vezes até prejudica, impede ou até dificulta com que eles participem mesmo dessa engrenagem toda. E aí, aproveitando, já emendando o segundo comentário, se a gente necessariamente precisa de uma instância de mediação como o Ministério da Agricultura para assegurar a qualidade desses produtos provenientes dessa oferta artesanal. Bom, a questão da instância do Ministério da Agricultura, né, a questão da inspeção sanitária, Ricardo, considerando, né, principalmente meu posicionamento técnico, assim, eu acho que a inspeção sanitária ela se faz necessária, né, pela questão das doenças veiculadas pelo alimento, pela questão da garantia da qualidade, mas ela precisa ser repensada, né? Quando a gente fala de pesca de pequena escala, quando a gente fala de beneficiamento artesanal, beneficiamento familiar, a gente precisa, até participei de um evento onde um técnico usou um termo muito interessante, assim, um comparativo, né? Se a regra que a gente tem hoje, nem todo mundo consegue jogar, é possível manter esse jogo? É possível se sustentar esse jogo? Então, acho que não, né? Acho que a gente precisa rever as regras para que todo mundo possa jogar. Hoje, falar de Celuarte, né, trazendo já que o assunto está em alta, né? Falar de Celuarte é muito interessante, né, a gente tem que aplaudir a iniciativa, mas até se alcançar o Celuarte, a gente tem uma caminhada muito árdua para chegar lá. E isso que tu colocas, Ricardo, de como o próprio setor, né, da pesca como um todo, né, sem divisões agora artesanal e industrial, mas como o próprio setor, ele tem um olhar não gostaria de usar essa palavra de preconceito, não é exatamente esse termo, eu acho que estou usando o termo equivocado, mas existe uma segregação muito grande, né? Mas, Ricardo, também acho que um ponto muito importante é que o próprio pescador artesanal, que só se coloca quando ele só se enxerga e só se coloca como profissional quando a gente entra nas questões de defesa ou de permissionamento e a gente não olha a cadeia como um todo, né? Olhar para não só o pescador, né? Mas eu gosto de usar o termo pescadores, eu sei que isso é super polêmico, vai ter que ter mais um dia só para falar disso, mas olhar para os próprios pescadores e as pescadoras, elas precisam se colocar de outra forma nessa cadeia. Eles mesmos, a partir deles, precisam ter voz, né? Isso brota, né? Sai naturalmente de uma questão sociopolítica estruturada há muitos anos? Não sai. Para isso, a gente precisa de apoio de técnicos, de extensão rural,
de acesso de políticas públicas, de sistema de capacitação e educação rural, né? Que hoje a gente usa esse termo, mas é o termo que está aí, né? A gente meio que mistura a pesca e a agricultura, né? No campo do rural. Então, sim, existe uma diferenciação, existe uma segregação entre esses dois setores, e claro que o pequeno acaba sempre no prejuízo num cabo de forças, quem tem menos força perde na puxada. Então, a gente precisa ter distribuições mais igualitárias de acesso, de direitos, porque o setor da pesca de pequena escala ele é esquecido, ele não a forma com que a gente olha para ele, a gente não entende a complexidade, o tamanho e impacto que ele tem. A geração de renda, a geração, né, de sustento, a gente repete isso o tempo todo, mas a gente não internaliza isso, a gente não está sensível para isso, apesar de repetirmos e apesar de ouvirmos isso em todos os eventos e todas as palestras que a gente frequenta, né? Não sei se é por aí, Ricardo, que tu querias, mas... Não, eu não quero nada. Você diz e eu só baixo a cabeça, só fico assim. Eu percebi que eu estava assim o tempo inteiro. Sara, só vou passar aqui para a Valesca, que tem uma pergunta para a Fátima, mas eu acho que é fundamental que a nossa cadeia realmente, talvez absorva um pouco até do que o chefe Edson disse, né? A primeira coisa que eu aprendi na Seafood foi que eu não conseguiria fazer as matérias se eu fizesse sempre do escritório, da redação, né? Eu tinha que visitar as cadeias e conhecer a realidade local. E eu sei que você faz isso, você não para de viajar, está sempre por aí para compreender o funcionamento dessas engrenagens todas e respeitar as regionalidades, né? E tentar estabelecer alternativas e soluções de acordo com aquela realidade local, né? Como você falou claramente na tua apresentação, não dá para ter uma solução divina que vai resolver todos os problemas, se não existe. Exato. E aí aproveito para comentar aqui, ó, o Renildo França está cumprimentando, Sara, você, pela sua visão humanística, né, da atividade pesqueira artesanal como questão socioeconômica, né? Então, bem legal o comentário do Renildo no chat. Obrigada, Renildo. E aí, queria trazer aqui um comentário da Manuela, que participa ativamente, felizmente, que bom. Ela fala, ô Ricardo, mas Manuela, só para registrar, sou eu que estou lendo, viu? Só para registrar. Vamos lá, ó. Ela está comentando que ela faz, né? Ela queria mostrar que ela faz muito o que tanto a Sara quanto a Fátima, né? A Fátima principalmente estava comentando, independente do porte da peixaria, né? Eu uso essas técnicas para expor meu produto e eu ensino aos clientes a escolher o peixe, a preparar e tal, né? E acho que isso faz o cliente consumir mais. Além do marketing de conteúdo, a humanização da marca é muito interessante, faz vender mais. Fátima, você comentou muito isso ao longo da tua apresentação, né? Você acredita que as empresas, quando a gente olha para o setor de pescado, estamos muito longe disso? Estamos muito longe de trazer esse marketing de conteúdo e para envolver e abraçar esse cliente, esse consumidor que tanto busca informação? Opa, faltou Tá só no mudo, ativar tá no mudo, o Fátima. microfone, Fátima. Eita, esse tá no mudo é muito comum. Muito. Eu estava falando que, na prática, quando a gente olha para as categorias em geral, o pescado é um dos setores mais atrasados nessa prática, efetivamente, né? Mas de uns 8 anos para cá, eu diria, a gente vem vendo uma movimentação muito forte. O próprio Ricardo, aí, nas várias frentes que ele tem trabalhado muito forte, levar esse conteúdo, seja através das revistas, através de palestras, de eventos, encontros. Então, a gente já percebe uma melhoria, mas ainda é um dos setores mais atrasados na prática, efetivamente, da execução, do marketing de conteúdo, dessa questão até da humanização nessa prática. E é interessante porque, nesses estudos que a gente faz regularmente, o tema da pesca artesanal, da produção local, da valorização disso tudo é muito forte na prática pelo consumidor. Ele não tem resistência sobre isso, ao contrário. E com a pandemia, por incrível que pareça, isso foi muito mais fortemente valorizado, né? Então, você vê mesmo nas prateleiras dos varejos por aí afora, o quanto cresceu marcas locais, o quanto cresceu os produtos artesanais. E hoje, inclusive, tem empresas, uma em particular, que ela começou a trabalhar essa relação
como se fosse uma plataforma para conectar diferentes marcas locais de diferentes categorias, voltado, por exemplo, para o universo saudável, para que possa ter mais fortalecido a sua relação e distribuição nos varejos, né? Então, olha que bacana que é. Mas a gente ainda, no pescado, está engatinhando, digamos assim. Perfeito. Obrigada. Desculpa, acabei te cortando Não, aí, ok, mas é ok. porque a Fátima também está sendo acionada aqui. Tem uma outra pergunta aqui do Cacá. Pode passar. Cacá Ambrosio, que é outro que também está com a gente desde o começo aqui. Sim. Olha, o Cacá fez uma pergunta que eu vou caçar aqui, está aqui. Para a senhora Fátima, ele disse. Ela vai brigar com você, que se chama ela de senhora. Qual é o grau de aceitação e ou necessidade dos varejistas para introduzirem um modelo digital para negócios como um novo meio para a negociação de compra de todo tipo de pescados, com fornecedores e para a venda direta a clientes comerciais B2B? Uma plataforma especializada que reúna todas as funcionalidades para essas tratativas é uma ferramenta desejada? Só aproveitando a carona, na primeira apresentação do dia de ontem, nós tivemos com o pessoal da Aquaspark, tivemos uma apresentação sobre como uma ferramenta similar a essa tem ajudado os produtores de camarão no Equador a encaixarem seu produto no mercado e venderem esse produto num preço muito mais ajustado, né, ao preço de mercado. Então, é isso. Eu queria te ouvir um pouco a respeito de, talvez até a experiência de outros setores. Tá? Sensacional. Até mesmo sem saber dessa pergunta, comentei lá da questão dessa plataforma que está colaborativa, né, que está buscando produtores pequenos, médios, enfim, de produtos saudáveis, de produtos naturais, diferenciados, marcas locais, produtores mesmo locais, artesanais, dentro dessa plataforma para que eles possam ganhar escala, precificar melhor e ter mais distribuição em vários varejos. Então, o que essa plataforma faz? É isso que está sendo perguntado, né? Depois, eu não sei se posso falar o nome da plataforma, não tem nada a ver comigo, mas para vocês terem como referência, você me fala, Ricardo, se puder fazer o nome, acho que vale a pena conectar, consultar, para vocês verem como funciona super bem. Essa, em particular, ela vem trabalhando produtos naturais, saudáveis, de marcas locais, de produtores locais muito pequenos. Dentro da plataforma, eles dão todo um trabalho 360, lá com várias atividades, para eles fazem a intermediação para poder chegar de maneira mais estruturada, como a Sara bem colocou, nos varejistas, né? Então, eu vejo com muito bons olhos, acho que é o caminho, eu acho que tem muita coisa sendo feita, a própria Abras, Associação Brasileira de Supermercados, tem um programa em parceria com o Ministério de Pesca e tudo mais, fortalecendo o pescado, tem até o dia, a semana, vale a pena vocês consultarem também, mas eu acredito e aposto nesse tipo de plataforma, tem sido muito benéfico para esse tipo, essa marca local, mas isso pode ser desdobrado para vários outros segmentos que têm todas essas particularidades, como é a questão do pescado, principalmente quando a gente pensa na pesca artesanal, né? Olha, eu acho que o Cacá ficou bastante agradecido aí. Exato. Excelente resposta, Fátima. Obrigado por esse case aí também, muito interessante. Qualquer informação, gente, que vocês tiverem sobre essas plataformas, coloquem aí no chat para todo mundo ficar nivelado com esse conhecimento. Essa em particular, eu vou pôr, chama local.e, muito mais para vocês conhecerem, não tem a ver com pescado, mas é um exemplo do que o Cacá perguntou e que está super matéria para toda a revista, está super crescendo aí nesse ambiente. Ótimo, Fátima. Obrigado, viu? Valesca, eu não vou colocar você numa situação difícil agora de negar uma pergunta. Né? Tá bom. Não. Então, eu mesmo vou dizer que o tempo esgotou, é isso? Ok, porque sempre, né, eu que falo não. Pois é. Mas é isso, a gente queria agradecer muitíssimo, né, os nossos convidados, né, acho que foi esclarecedor, tem muito debate aqui, tem muito comentário no chat, viu? E aí, essa interação que a gente quer, né, essa conexão que a gente quer. Sem dúvida, é isso mesmo. Em 22, todo mundo vai poder continuar, né? Sair de uma palestra, ir tomar um cafezinho junto, conversar. Um pescado, isso faz falta. Tal, né? Comer um peixinho, Isso. faz falta. Mas tudo bem, a gente vai chegar lá. Gente, muito obrigado. Um abraço para vocês aí. Foi um prazer, tá? Obrigada. E os contatos Obrigada, deles. o prazer foi meu. Os contatos dos nossos convidados Tchau, também, pessoal. eles colocaram no chat, né? Estão lá, tá lá o contato deles. Isso mesmo. Tchau, até